Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje, monitoramento remoto de saúde. Luli, o que é isso? Mais uma forma de telemedicina? Não. Na verdade, essa é uma forma passiva de monitoração. Quando você faz uma consulta online ou quando você faz alguma forma de telemedicina, você está ativamente procurando o médico e, vamos dizer, nos casos normais, ouvindo o que o médico tem a dizer para você. Essa forma é o uso de acessórios digitais, como celulares, sensores, combinando com análise de comportamento para identificar que você tem um problema, mesmo que você ainda não tenha consciência desse problema. Então ela pode muito ajudar tanto a problemas de hábitos alimentares, como a problemas de comportamento, como uma depressão. Então a tecnologia para isso já existe? Sim, a tecnologia para isso já existe e é bastante popular. Basicamente, é só você pegar, por exemplo, o seu telefone celular e um aplicativo com autorização do usuário que meça o nível de atividade que você tem, consegue saber se você faz alguma atividade física, mais ou menos quanto tempo você dorme, mais ou menos qual é o seu consumo de mídia social e fazer várias recomendações disso. Os próprios sistemas operacionais do Google e da Apple já promovem esse tipo de atitude, que é uma atitude muito boa, considerando que os telefones celulares acabam sendo a maior fonte de comportamento sedentário. Isso pode ser muito bom para ajudar idosos, se bem que isso leva a questões de vigilância. Não só idosos, né? Porque um idoso pode cair, por exemplo, ou sofrer um acidente e o celular avisa o médico, avisa um serviço de emergência ou de saúde, mas também pode ser muito bom para ajudar o comportamento de crianças. E aí você não precisa dar um celular para a criança, um relógio, uma pulseira, pode medir a mesma coisa, pode medir se, por exemplo, a criança está sedentária ou se a criança está hiperativa ou como é que está o sono da criança, etc. Né? Mas também pode ser muito bom para portadores de condição crônica, paciente com transtorno psiquiátrico e até, temporariamente, qualquer pessoa. Imagina, por exemplo, se você sofreu um acidente, esse tipo de saúde passiva pode ser muito boa. Quantas vezes você não viu aquela pessoa que está doente ou está frágil e adora dizer, não, eu tô bem, ou o clássico comportamento mais velho, mas ainda bastante comum, que é o comportamento do não quero ir no hospital, não quero tomar remédio, não quero ir ao médico. Esse tipo de mensuração ajuda você a medir passivamente a sua condição sem depender de você contar como está, porque muitas vezes você tem que quebrar vários preconceitos para você realmente admitir que tem um problema. E isso pode ser uma enorme saída para você ter diagnósticos precoces, diminuir a carga no serviço de saúde e tratar melhor muita gente antes que seja grave. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Há apenas um mês no poder, começam as lutas internas entre as duas facções do Talibã, o que ameaça agravar a situação do país. Professora Marília Fiorilo. Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Não faz um mês que o Talibã tomou o poder no Afeganistão e já começaram violentas brigas internas dentro do grupo. Dias após ser anunciado um novo governo, as duas principais facções já entraram em conflito. Eu vou relatar a vocês as últimas notícias que vieram do repórter da BBC que fala pashtun e que fez uma emissão radiofônica a respeito. O líder máximo, Mohammad Hassan Akhund, que era muito próximo ao Mullah Omar, é uma figura praticamente desconhecida, não se tem fotos dele. De certa maneira, ele é uma autoridade mais religiosa do que política. O grande conflito interno é entre o grupo de Baradar, que liderou as negociações de Doha e que seria o vice do Aoun, e o grupo da rede de Haqqani, que não estava nas negociações de Doha, mas que
se dedicou à luta militar e cometeu a maior parte dos atentados e outros crimes nesse período. Bem, também faz parte do gabinete o próprio filho do fundador Mullah Omar, que é o Mullah Mohammed Yaqub, que foi nomeado ministro da Defesa. O grande problema é que o Haqqani, que está se desentendendo com o negociador de Doha, que é o Baradar, o Haqqani é o ministro do Interior, isto é, o cargo mais importante para a estratégia de repressão, etc., está nas mãos dele. Ao que tudo indica, ele está à frente nessa disputa, porque as últimas notícias foram a de que o Mullah Ghani Baradar não é visto por muitos dias. Alguns dizem que ele está refugiado em Kandahar, porque em Cabul não está. E outras fontes do próprio Talibã revelaram a esse repórter que fala Pashtun que há rumores de que ele foi assassinado. Isso não seria nenhuma novidade no Talibã, porque o próprio Mullah Omar, a morte dele foi ocultada durante meses, até ser finalmente revelada. O Baradar, aparentemente, enfatiza, tenta que a condução política do país seja através também da diplomacia. Ao contrário da rede Haqqani, que é de uma violência extrema e que convoca para si a vitória e os principais cargos, porque argumentam que eles é que conseguiram expulsar as tropas americanas do Afeganistão. É curioso dizer que esse grupo, que no momento parece vitorioso na luta interna do Talibã, é considerado pelo FBI, o Haqqani em particular, como um dos terroristas mais procurados, e que, como ministro do Interior, ele tem praticamente a batuta dos acontecimentos nas mãos. Essa semana, o secretário de Estado norte-americano Blinken compareceu a uma sessão no Senado para se explicar sobre o desastroso que foi essa retirada rápida das tropas americanas, sem sequer avisar o governo oficial do Afeganistão, sem ter um plano de evacuação, sem ter um plano B e sem prever as consequências. Os acontecimentos estão se precipitando com uma velocidade aterradora e vamos aguardar a próxima semana, porque 97% da população afegã corre o risco de ficar abaixo do nível de pobreza, isto é, em total miséria, sem hospitais, sem remédios, em questão de meses. E sabe-se que sanções nunca funcionam e que a liberação de fundos, se ela for feita diretamente ao Talibã, não vai ser distribuída para resolver as questões humanitárias. Vamos aguardar e torcer para que o menos pior aconteça. Eu, Cido Tavares, estive com a professora Marília Fiorilo. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. A prática esportiva faz bem à saúde de jovens e idosos. A afirmação é um consenso geral. Mas e a ciência do esporte, professor Santiago? Também estuda essa relação envelhecimento e esporte? Olá, ouvintes da Rádio USP. Então, na coluna de hoje vamos falar sobre o envelhecimento, algo muito importante que ocorre de forma natural em todas as pessoas, e o envelhecimento tem possíveis implicações na prática esportiva. Então, atletas senis ou atletas com idade avançada existem também, e também existem estudos com esse tipo de população. Para a coluna de hoje, eu separei um artigo publicado no periódico
De grande destaque, a Medicine in Science in Sports and Exercise, de outubro de 2015, onde os pesquisadores avaliaram corredores jovens e corredores idosos, comparando aspectos mecânicos da corrida desses dois grupos. No trabalho foram coletados análise cinemática e análise da parte dinâmica, né, sinais de força, de reação no solo, de 28 corredores sem lesões, entre 18 e 65 anos. E o grupo considerado idoso foi um grupo de 14 pessoas de 45 a 65 anos. O interessante do estudo é que na análise cinemática e na parte da dinâmica feita com esses corredores, eles verificaram que os dois grupos não tiveram alterações na variabilidade de movimento e o que foi encontrado foi uma diferença no ângulo de quadril dos mais jovens, no qual tinha uma amplitude um pouco maior, e no torque produzido na flexão plantar do tornozelo e rotação do quadril, que era maior nos corredores mais novos, né, e consequentemente menor nos mais velhos. De toda forma, os autores mostram, né, que parece que o padrão, né, e a variabilidade não é alterada com essa idade nesse grupo de corredores, e mostrando então nesse caso a questão da manutenção da saúde entre os corredores mais velhos em função da prática da corrida contínua. Então isso mostra um papel muito importante aqui para essas análises que também são feitas em ciência com esportistas em idade avançada, ao contrário do que muitos imaginam, que só existem estudos com atletas jovens. E quais foram os achados mais interessantes desta pesquisa? Os achados que são interessantes e importantes desse tipo de trabalho, além de trabalhar com um tipo de população que é cada vez mais prevalente e que tem um número que aumenta ano a ano devido ao envelhecimento da população, também traz o fato importante, que é fazer pesquisas com idosos na questão do esporte. Muitas pesquisas com idosos são feitas em relação à parte funcional, feitas dentro de laboratório e simplesmente, né, feitas aí para verificar efeitos deletérios da idade em ações comuns do dia a dia, como marcha, alcance, tarefas comuns. Mas ainda existem um conhecimento muito deficitário que carece de exploração sobre a questão do esporte na terceira idade, nessa, né, idade melhor, na melhor idade. Então fica aí a dica, né, e é muito importante esse tipo de pesquisa porque mostra, nesse caso aqui em específico, né, como o resultado do estudo mostrou, uma diferença pequena, só em alguns detalhes, né, da questão da cinemática, do movimento, dos jovens corredores para os corredores de idade mais avançada. Então mostrando aí mais uma vez o efeito positivo do esporte no envelhecimento para esse tipo de população. Obrigado e até a próxima coluna. Ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. Hoje o tema é bem poético. A fênix caixeral voou mais longe. É um homem solto no espaço, cavalgando num sorriso e num sapato brilhante. E se eles não devolvem o sorriso, é um terremoto. E quando surgem algumas manchas no chapéu, está de cuidado, que ninguém acuse este homem. Um caixeiro viajante precisa sonhar, rapaz. Faz parte de sua vida. A morte do caixeiro viajante, Arthur Miller. Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Eu vi esta peça há alguns anos, protagonizada por Marco Nanini. Foi uma experiência pungente e inesquecível.
E se os caixeiros viajantes constituem hoje um tipo social em extinção, substituídos pelos grandes armazéns de venda no atacado e varejo, mas também pelo e-commerce, o mesmo se pode dizer das associações desses trabalhadores, a começar pelo belo edifício que eles ostentavam no centro de Fortaleza. É disso que trata o novo livro de Adelaide Gonçalves, escrito em parceria com Rafaela Lima, Fênix Caixeiral, História de uma Biblioteca. Pois, como explicam as autoras, se o antigo palacete dos caixeiros desapareceu, arrasado pela picareta do progresso, e se sua biblioteca foi dispersa, algumas dezenas de títulos foram recuperados, graças à musa dos livros, no acervo e nesta edição do plebeu Gabinete de Leitura. Uma biblioteca social separada pela distância de um século, mas situada no mesmo centro comercial da província, entre a Rua 24 de Maio e a Rua Floriano Peixoto, de portas abertas desde o 1º de maio de 2012. Vejam que nessa passagem as histórias se cruzam. A de uma biblioteca esquecida no tempo e no espaço, cujos vestígios foram deixados pelos livros, e a da biblioteca, no caso, o Gabinete Plebeu de Leitura, que recolheu e acolheu esses livros, permitindo às pesquisadoras a narrativa de sua história. Nem preciso falar sobre a importância de uma biblioteca para a guarda da memória dos homens e das letras. Imagino que esta história acaba se convertendo em um capítulo importante da história dos caixeiros viajantes e de suas práticas culturais, o que torna o livro ainda mais interessante. Justamente. Veja que não estamos tratando de um clube de leitura constituído pela elite de uma cidade, o que era bastante comum no último quartel do século XIX e início do XX, mas da capacidade de associação e de ajuda mútua de trabalhadores populares que fizeram da biblioteca certamente um espaço de apoio ao curso de formação noturna que eles tiveram, mas também um elemento importante para o conhecimento e a fruição por meio dos livros. E devo dizer que a leitura do livro é muito prazerosa, pois as autoras tiveram cuidado de nos apresentar, antes de tudo, quem eram esses profissionais, no primeiro capítulo, intitulado Fios da Memória dos Caixeiros do Ceará. Em seguida, descobrimos que eles tiveram uma imprensa muito ativa, até chegarmos no novo capítulo no qual as autoras abordam a história da revista Fênix e, finalmente, os 2 últimos capítulos são dedicados à biblioteca, que logrou constituir um acervo de 3.000 volumes e foi um importante centro de sociabilidade. Afinal, como escreve Arthur Miller, um caixeiro viajante precisa sonhar, rapaz. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori.